Olá, amigas e amigos do Clube da História. A nossa entrevista hoje é com o professor Dr. Washington Derner Santos Cunha, diretor da Faculdade de Educação da UERJ, que vai nos contar não só o seu percurso dentro da faculdade, ele é formado pela UERJ, mas nós vamos discutir os grandes temas que atravessam a nossa querida educação, a nossa prancha de salvação no Brasil nos dias de hoje. Se inscreva, deixe o seu like e comente embaixo o que você achou do nosso programa e da entrevista com o professor Washington. Eu hoje estou aqui com um amigo que é mais do que fraterno, uma pessoa... Eu nem sei, Washington e eu somos irmãos de alguma maneira, porque a nossa trajetória começou praticamente juntos. Eu rapidamente aqui num lance cinematográfico, duas pessoas sentadas naquele silêncio sepulcral ali da Biblioteca Nacional, obras raras, ninguém nem piscava, sempre dois técnicos muito sisudos ali que passavam para a gente o material. O Washington fazendo pesquisa, eu preparando o doutorado, e a gente começou a trocar sorrisos, a gente começou a trocar mensagens, começamos a conversar, e isso tem mais de 40 anos, e nós estamos nos acompanhando. O Washington dos Santos Cunha fez uma carreira absolutamente exponencial. Eu tive o prazer, eu nunca digo que eu tive alunos, né? Eu tive companheiros de caminhada, eu caminhei com ele na tese dele de doutorado, que teve o Fernando Novaes, que era um espinho arguindo, e ele se saiu maravilhosamente bem. Enfim, ele é mestre pela UERJ. Eu não vou, é tanta coisa aqui, Washington, eu vou cortar um pouquinho, porque eu acho que o mais importante hoje é nós falarmos daquilo que você faz tão bem, que é a sua especialidade, e que o projetou internacionalmente, porque hoje você está sempre entre o Brasil e a Europa, com muitas passagens por Portugal, que é a educação. Você é chefe do Departamento de Ciências Sociais e Educação da Faculdade de Educação da UERJ, além de ser professor associado do Departamento de Ciências Sociais e Educação da mesma faculdade, e depois uma série de outras, vários, colaborador do Museu Afro-Rio, consultor ad hoc da FAPERJ, enfim, especialista em história contemporânea, mas hoje eu queria falar de você, falar da sua trajetória e nos perguntar, todos devemos nos perguntar como vai a educação no Brasil e como é que nós podemos melhorá-la. Então, para começar, Washington, quem é você e como é que tudo começou, sua infância, escolaridade? Eu sei que sua mãe teve uma influência muito grande na sua trajetória, e como é que você chegou na história? Oi, Bara, é uma alegria muito grande estar com você, muita saudade, né, da gente se abraçar, a gente sempre se vê muito, sempre conversa muito. Minha trajetória em história, na verdade, por influência da minha mãe, né, no sentido também do meu pai que foi militar, depois naquele movimento de 68, houve vários militares que foram caçados, meu pai foi caçado, minha mãe depois ela vai entrar com processo contra a Marinha para que meu pai voltasse pelo menos a ser reformado e tivesse uma pensão. E esse processo ela consegue junto com meu pai. E tem um momento que um capitão de mar e guerra virou para minha mãe e disse: Já vi muitas coisas na Marinha, menos uma mulher ressuscitar um homem, né? Então isso ficou muito marcado, né? E minha mãe sempre contava muitas histórias e depois ela sempre deixava muito uma bolsa cheia de documentos e ela mandava muito eu procurar esses documentos, né? E daquelas vezes eu e meus irmãos, a gente estudou numa escola particular porque tinha bolsa da Marinha, mas todo ano minha mãe ia lá na Marinha enfrentar os militares, explicar por que precisava da bolsa, enfim, e aí sempre eu acompanhava, né? Então eu via toda aquela luta dela. E depois ela começava a contar histórias dela, da infância dela, enfim, e ela tinha muito medo que eu fizesse história, né? Por conta da situação que ela viveu, mas enfim, ela gostou muito. E aí eu fui fazer história, fiz o vestibular da UERJ em 88, 87, 88, trabalhava, né? E naquela época era o vestibular unificado, uma dificuldade enorme. E no segundo, eu passei para o segundo semestre de 1988
para a UERJ, né? Então, eu fiz os 4 anos lá. Em 92 eu terminei a licenciatura, depois fiquei mais 2 anos em 94 bacharelado, justamente quando eu estava pesquisando que a gente se encontrou, que a gente se conheceu. Depois fiz o mestrado, né? E depois eu tive a sorte, em 2001, de fazer o doutorado com você. Sorte minha! 2005. Sorte minha que a gente se viu o tempo todo. Era ótimo. Linda tese sobre Lisboa nos tempos de Pombal. E o Fernando Abbas me pergunta, mas por que esse rapaz se meteu lá em Portugal? Por que não foi trabalhar aqui? Mas é porque parecia que você já estava acenando para a sua carreira internacional, né, Washington? Que agora você não sai de Portugal. Mas o que me ajudou muito foi aquele terremoto que a gente viu junto, né? Que eu ia procurando lá e você me deu muitos frutos ali para que eu seguisse e fizesse o doutorado, né? Então, foi esse momento. Depois eu defendi em 2005. 2006 eu fiz o concurso para a UERJ, e no caso, para a Faculdade de Educação, que era para o ensino de História. Foi um momento que a UERJ teve uma greve que foi de 9 meses, e eu ficava toda semana indo na USP para ver se meu diploma estava pronto, porque a qualquer momento podia tomar posse. Em 2007 eu tomei posse, né? E fiquei em 2007. Depois, 2010, eu mudei de departamento, aí fui para a área, um convite do Departamento de Ciências Sociais e Educação, que eu fui dar aula de História da Educação, e lá comecei a construir também outras eletivas, né? Ao mesmo tempo, ainda naquele momento, eu ainda trabalhava em universidade particular, um curso que eu ajudei a participei na montar, que foi na Universidade do Grande Rio, e aí tinha a disciplina História da África, não tinha ninguém para dar, e disseram que eu deveria dar História da África, e aí eu comecei a estudar História da África. Você tinha lançado aquele livro também com o Renato Pinto Venâncio, que me ajudou bastante, e todo mundo acha que eu sou especialista em História da África, mas, na verdade, eu fui estudando mais para aprender e poder dar aula de História da África, e depois, na Faculdade de Educação, tinha uma disciplina adormecida que é História e Cultura Afro-Brasileira e Educação, na verdade, Cultura Afro-Brasileira e Educação, e eu reavivei e comecei a dar essa disciplina para o curso da pedagogia. Depois tem umas eletivas que era História, Infância e Família, eu fui recortando para Família e Infância Africanas e Afro-Brasileiras, que eu já dei. Teve uma outra também de, de também História, Infância e Família, que aí eu fiz um recorte, que eu trabalhei com diários, e com diários íntimos, e aí, no caso, eu peguei Anne Frank, peguei a Carolina de Jesus, eu dei em 2008, aliás, em 2011, que era o centenário da Carolina de Jesus, e eu fiz esse cruzamento de Anne Frank com Carolina de Jesus e a Zlata da Iugoslávia. Que coisa linda, que coisa linda. Quer dizer, você abriu um leque aí de interrogações até para os jovens professores, ensinando, quer dizer, bacana porque você pegou a coisa da história da África, ou das Áfricas, como diz o nosso Alberto da Costa e Silva, né? Logo no início, quando a coisa começou, aliás, eu me lembro que o livro meu e do Renato, que é um livro muito ainda linear, no início de tudo, não tinha biblioteca no Brasil sobre história da África. Eu me lembro que eu fui trabalhar fora, trabalhei, enfim, em bibliotecas fora do Brasil, porque não tinha absolutamente nada aqui. Mas você fez uma coisa muito acertada, que foi pegar isso no início, desenvolver, né? E com a sua criatividade, que você sempre teve muito grande, tá inovando também nessa temática toda. E aí você passa realmente para esse cargo, que eu acho que é um cargo da maior responsabilidade, Washington, e que você tem, enfim, conduzido com muita humanidade, né? Eu faço questão de contar aqui que você criou uma enfermaria dentro da faculdade para atender as meninas em época de TPM, menstruação. Quer dizer, isso é uma coisa de uma inovação enorme, de uma sensibilidade enorme, e eu queria que a gente falasse um pouquinho como é que você vê hoje
a faculdade, como é que você entra de cabeça na questão da educação e quem é o professor que você está formando hoje, Washington? Eu fui de 2016 a 2020 chefe do Departamento de Ciências Sociais e Educação, e depois de 2020 eu assumi a direção da Faculdade de Educação, eleito, né? Por unanimidade, se não me engano. Não, acho que quase nem tanto. Tem sempre o espírito de porco, mas eu me lembro que foi grande eleição, me lembro. E passei logo depois, eu tomei posse 1º de março, e 13 de março a universidade foi fechada com a pandemia, né? Então, foi um momento muito difícil do ponto de vista que a gente, como professor, e a universidade, para ser funcionando ou atender, que esse distanciamento dos alunos também foi muito complicado, porque do ponto de vista também que a UERJ ela tinha criado todo um sistema de acolhimento, e a Faculdade de Educação também, nesse sentido, mas o distanciamento nos causava uma grande dificuldade, né? Eu costumo dizer que a gente estava trocando o pneu de uma Kombi em Ponto Morto, descendo a Serra de Petrópolis e trocando pneu, porque a cada momento surgia uma demanda. Não só a mim, mas também, não só aos colegas professores, mas os servidores, né? Tanto os servidores técnicos quanto os servidores docentes, pelo menos da Faculdade de Educação, teve uma atuação assim que foi heróica, né, para a gente conseguir. E dentro disso, a gente vai percebendo as diversas dificuldades, né? As diversas dificuldades, primeiro, também para a gente, mesmo professores universitários, com a dificuldade que a gente tinha com a tecnologia, né? A gente não sabia como lidar com ela, Verdade, né? verdade. Teve que saber lidar, criar um próprio manual de sobrevivência na selva, né? Por mais que a gente tivesse condições, ou buscasse meios justamente da tecnologia para estar próximo dos alunos, mas era muito complicado, né? Então, essa formação de professores hoje também nos acrescentou esse desafio, né? Eu tinha, eu costumo brincar que eu tinha muito quando eu fiz a licenciatura e ia para a Faculdade de Educação fazer lá didática, estágio, enfim, eu tinha um certo receio e achava que ali eu não ia aprender absolutamente nada, né? Quer dizer, que eu já sabia tudo. É aquela visão da graduação de quando você está no fim de período, você acha que é dono de toda a verdade, sabe de tudo, né? Mas, curiosamente, minha primeira bolsa de iniciação científica foi na Faculdade de Educação, com uma professora visitante, Maria Julieta Calazans, e eu lembro que uma vez, era 1993, tinha sido lançada aquela obra do Thompson, né, aqui no Brasil, que foi pela Paz e Terra, né, a formação da classe operária inglesa. Aí eu cheguei com toda a minha arrogância para Julieta, é, infelizmente já faleceu, mas eu falava com ela, aí que falava de Thompson e tudo, e daqui a pouco ela veio, ela esperou terminar e me deu uma aula de Thompson, mas sobretudo que eu ia com ela junto aos trabalhadores rurais, porque a pesquisa dela era com trabalhadores rurais. Que beleza. E ali ela me deu uma aula prática do que era, se por um lado a formação da classe operária inglesa com Thompson, ela me deu ali uma aula de como era essa ação, que tinha que ser o pesquisador e o professor. Ela também professora, e ela dizia que aqueles de iniciação científica ela queria que transformasse justamente em professores. Ela coordenava 12 alunos de iniciação científica de diferentes áreas, né? Então foi um aprendizado muito grande. Então, Washington, mas hoje, quando você vê o pessoal se formando, o que nós temos? Mais mulheres, mais homens, gente, quer dizer, nós temos mais alunos pretos por conta das cotas, nós temos que se tornam professores e que vão mudar, obviamente, a visão que se tem de história do Brasil em sala de aula. Conta um pouquinho quem é que está saindo, porque a gente lê os memorialistas, né, dos anos 20, 30, são aquelas menininhas saindo de escola de educação, né, tudo com uniforminho, a cabecinha desse tamanho, enquanto o marido não chegava. E a gente sabe que tudo isso mudou. Conta um pouquinho. Na verdade, a gente
a Faculdade de Educação, grande parte do público é feminino, né? Mas o que a gente tem visto cada vez mais é, homens, né? Homens que vão cursando, que a gente acha que vai ficar 1 ou 2 períodos, depois pode pedir a transferência para outro curso, mas não, eles vão até o fim, né? Isso é o primeiro que a gente vê. Eu não tinha completado, eu já tinha me perdido no que eu estava respondendo anteriormente. Então, hoje eu digo que dos estudantes mais articulados do ponto de vista de visão de mundo e de articulação política, com certeza eu vejo nos alunos da Faculdade de Educação, nas alunas principalmente, que é a grande parte, né? Nunca vi, ultimamente, não tenho visto nunca mais, nunca tenho visto tantos alunos como articulados, em luta pelos direitos, como ali na Faculdade de Educação. E eu costumo dizer que a gente não tem é, estudantes trabalhadores, mas o que a gente tem são trabalhadores e estudantes. Grande parte, como o curso, ou ele é de manhã, ou ele é à noite, a gente vê grandes, quando dá 11h30, dos alunos têm que sair para ir para o trabalho, e quando chega às 6 horas, começa o turno da noite, mas a gente já vê alunos que vêm do trabalho, passam lá no restaurante universitário para se alimentar e chegar. E são alunos que não só de escolas, mas alunos que trabalham em outras áreas, mas que vêm ali justamente e querem seguir. E o mais interessante, que grande parte que eu vejo cada vez mais dos professores que são aprovados em concursos, principalmente para educação infantil, educação básica, é, têm sido professores da faculdade de educação, têm sido alunos da faculdade de educação, né? Então, mas Quer dizer, ainda uma procura grande, isso ainda é uma profissão atrativa, as sim, pessoas estão se dedicando, o que você está me dizendo é que há um engajamento, quer dizer, não é só a etiqueta do professor, como algumas não, vezes eu encontrei até no pós-graduação, gente que me dizia, eu tenho tal atividade, mas eu quero fazer um concurso público para ter um salário garantido, quer dizer, essa imagem, né, do professor formado que vai dar aula só para ganhar um salário, graças a Deus isso está sendo substituído por pessoas realmente comprometidas com a ideia de que a educação é fundamental. Eu acho que até pela própria origem, grande parte, 60% dos alunos da UERJ, e aí grande parte dos alunos da Faculdade de Educação são alunos que vêm de classes menos favorecidas, como eu vim, né? Então, entendem que isso é primordial para a gente isso. mudar o país, né? A universidade, o curso para eles é uma esperança a mais e uma estratégia justamente que eles possam de conhecer, de estar no mundo e de se consolidarem como cidadãos, né? Então, grande parte, com todas as dificuldades, vão até o fim, né? A gente tem visto. É claro que a gente tem tido evasão, mas existem casos que, às vezes, de alunos ficam 2, 3 anos fora, mas depois eles retornam e dizem, não, eu quero terminar meu curso. Né? Então, acho que isso que é o mais importante. Agora, eu acho que quando a gente abre os jornais, né, eu fiz assim, uma pesquisa rápida para a gente poder conversar justamente sobre esse tema, a mídia sempre fala no que eles chamam de modelo distorcido da formação dos docentes. A gente lê aquelas coisas, quais são os problemas do Brasil? Falta a família que não participa, que nós vamos falar disso, né? A questão dos salários é muito desigual, a questão da falta de estrutura, escolas muito pequenas, sem quadra de esporte, sem biblioteca, sem muro de proteção para os professores, e aí sempre aparece essa tal de falta de modelo distorcido de formação. O que é isso? É uma crítica infundada? O que é isso exatamente? Como é que vocês têm combatido esse tipo de acusação? Acho que o grande ainda, o que permanece muito, Mary, é a ideia de que educação é gasto, não é gasto, é investimento. Como também ainda permanece muito a ideia de que você investindo agora e no final do ano você vai ter o retorno disso. E não é, né? A gente, como professor, nós, né? Eu, você, a gente sabe que o resultado do nosso trabalho não é no fim de um semestre letivo ou no fim do ano, né?
com respeito a todas as profissões, mas a gente não produz pão, a gente não produz sapato, que no final do dia a gente sabe qual é o real valor da nossa produção. A gente não tem esse real valor da nossa produção no final de um dia, de um semestre ou de um ano letivo, né? Isso leva 4, 5 anos que você vai ver lá na frente, de fato, como o seu trabalho de base ele foi importante. E isso tem sido um problema. As pessoas esquecem do trabalho de base, né? As pessoas esquecem do trabalho de base, que é um investimento que ele tem que ser constante, né? Que sempre diz que o problema é a educação, mas se melhorar a educação só é melhorada se você tiver outras articulações, né? Como eu disse para você, a gente tem trabalhadores e estudantes. Se não tiver condições justamente para que esse que vem do trabalho cansado, ou que vai para o trabalho, vai estudar e não tenha condições justamente que ele possa é, no transporte, na alimentação, vai ser difícil, né? O problema é esse modelo distorsivo que eles dizem, às vezes também sempre se fala, se investe muito mais na universidade do que na educação básica. Mas eu acho que o investimento ele tem que ser constante, Uhum. né? Claro que hoje a universidade aí fazem aquela conta, né? Per capita e se gasta não sei quantos mil dólares por um aluno de universidade. Mas ali você coloca curso de medicina, de odontologia, que tem investimento de aparelhos caros, né? A nossa luta hoje na Faculdade de Educação, que a gente tem a todo momento trabalhado, é justamente colocar salas que possam ser de multiusos, de tecnologia, de atender. Isso tem sido a nossa dificuldade, e que às vezes comparado a um curso de medicina, é uma coisa que é muito mais barata. Aí Né? você, E mesmo e assim. você, mano, eu acho, se você me permite, mas como eu sei das Sim. coisas que você faz, eu acho importante sublinhar esse aspecto profundamente humano que você traz para o seu trabalho. Eu me lembro que você fez, inclusive, um refeitório, né, com fogão elétrico, sei lá o quê, para justamente esses alunos trabalhadores poderem esquentar as suas marmitas, esquentarem o seu alimento antes da aula. Quer dizer, esse acolhimento, né, eu acho que na Faculdade de Educação, você está dando para os alunos, é o acolhimento que a gente deseja até que o professor amanhã em sala de aula tenha ele também consciência para reproduzir para os seus alunos. E como é que ficou a questão das cotas, o impacto positivo? Vamos falar disso, porque foi agora aniversário das cotas, nós estamos aí comemorando o impacto das cotas na universidade pública, na universidade privada também. Eu trabalhava numa, Universo, que me deixou sem salário 11 meses, mas lá também nós tínhamos bastante bolsa e estávamos muito atentos a essa necessidade de atender a cotas. Como é que você está vivendo isso? No caso, aí, só para explicar, era a Copa dos Alunos que já existia, né? Mas, na verdade, a gente fez uma pintura porque ela estava há muito tempo sem. E existia também o problema do forno de micro-ondas, né? A geladeira tinha quebrado, enfim, a gente fez o possível, justamente pintou, colocou a geladeira e ver dos fornos de micro-ondas que não estavam funcionando, porque não só os alunos, mas funcionários da limpeza também utilizam essa copa, né? E em muitos casos a fila é imensa do restaurante universitário e ali alguns vêm e almoçam ali, né? No caso das cotas, eu dizer, a universidade ela ficou muito mais diversa, né? Porque mesmo sendo, quando se diz muito a UERJ, uma universidade socialmente referenciada, mas mesmo para se chegar ao UERJ ainda foi muito difícil, ainda é muito difícil, né? No sentido, embora ela esteja numa região que é de um encontro ali da zona norte do Rio e que passa também ali tem os trens, tem o metrô, os transportes, mas mesmo assim ainda é difícil justamente para a UERJ. As cotas, de certa forma, e que faz aniversário, primeiro, a UERJ vem no ano 2000, com uma lei que aí era para atender a essa reserva de vagas para o aluno que tivesse feito o ensino médio todo em educação pública, né?
Depois de 2001, aí entra a questão para o acesso de negros e pardos, como ele se dizia. Em 2008, vem uma que aí estabeleceu 20% para negros, pardos, indígenas, enfim, 20% para quem fez o ensino médio no ensino público, né? E mais 5% que era para filhos de policiais, bombeiros, que tivessem que ou foram mortos em serviço ou que ficaram inválidos, né? Então, isso foi ampliado. Mas o único problema que a gente tinha das cotas ainda era a questão da permanência, porque não bastava você reservar a vaga, né? Você tinha que criar essas políticas desses colchões, de certa forma, que mantivesse, né? Então, eu acho que do aniversário mesmo que a gente faz das cotas, acho que a gente comemora e que tem sido uma luta muito grande, que é a permanência. A permanência, bolsa de permanência, auxílios justamente, seja de transporte, seja de alimentação, seja de auxílio material, didático, isso que tem que ser importante. E isso, de certa forma, tem permitido justamente que a universidade ela tenha sido muito mais diversa, ou ela apareça com essa diversidade, né? É, e houve, eu não chamo de cotista porque eu acho que fica uma coisa muito marcada, né? Porque desde o início isso acabou marcando como se aquele que entrou pelo meio da reserva de vaga fosse menor, fosse inferior, não tivesse capacidade. A universidade, no início mesmo, teve muito medo disso, teve receio justamente nisso, né? Então, como é um aprendizado, foi um aprendizado, teve que buscar outros meios que garantisse isso, né? No caso da UERJ, a gente tem, quando o aluno entra, tem, além da Bolsa Permanência, a gente tem o Pró-Iniciar, que é para dar todo aquele suporte, tanto na questão da escrita, e em outras atividades que, de certa forma, possa garantir um suporte a mais a esse aluno. Quer dizer, isso é fenomenal, né, Washington? Quer dizer, é como também, e tudo foi evoluindo positivamente para a gente estar tendo hoje os resultados que tem. E eu acho fundamental destacar a questão do acolhimento. Eu acho que o acolhimento hoje é tudo. Quer dizer, tudo bem, você pode dar ali o material, etc., o dinheiro, né? Mas esse acolhimento, fazer com que a pessoa ali se sinta valorizada, mostrar que sim, ela pode, né? Ela vai ser uma grande professora. Quando eu me desloco pelo Brasil aí para fazer feiras literárias, e sou, graças a Deus, muito convidada, eu faço questão de ir, e às vezes também eu saio da feira literária, onde você está ali falando para leitores, gente que tem poder aquisitivo para comprar o livro, e vou para uma escola pública da periferia daquela cidade. E uma das coisas que mais me impressiona positivamente e me faz acreditar nesse país que está tão ferrado, que está aí hoje vivendo momentos tão tenebrosos, né? Enfim, não vamos nem entrar nessa questão, porque aí a gente se perde em adjetivos qualificativos que não vale a pena invocar. Mas o acolhimento, como hoje a questão do acolhimento, a escuta do aluno, está ali, se mostrar pronto, né, a ouvir, a receber, a abraçar, a palavra é essa, né, abraçar, e isso eu sei que você tem feito. Washington, outra coisa também que me parece importante, que fala-se muito, e eu vivo isso porque tenho netos e acompanho aí a questão de como é que eles estão crescendo e evoluindo, é a da participação familiar na escola. Já estamos agora saindo da universidade para ver o resultado do que vocês estão fazendo. Vocês estão formando professores com grande diversidade, que hoje tem uma série, eu diria, de micro auxílios, né, para que eles possam realmente se elevar e continuar caminhando para frente. Aí eles vão para uma escola que varia muito, tem escola boa, escola ruim, com muro sem muro, com banheiro sem banheiro, com computador sem computador.
eu pergunto a você, e a participação da família, invocando, sobretudo, aquela imagem do Pierre Bourdieu, do capital cultural, daquele que vem de casa, né? Dos pais que podem comprar livros, que levam na Bienal do Livro, que levam para ver um teatrinho infantil. Como é que está esse tema, que é um tema que a gente vê também que a imprensa pega muito? O Brasil não tem participação familiar, os professores hoje estão com uma carga, além da carga de trabalho, uma carga psicológica de lidar com alunos que são violentos, que são respondões, que não respeitam. Ah, meu pai paga essa escola, então você me dá a nota que eu quero. Isso na escola privada, na escola pública, a questão da violência do aluno contra o professor. Como é que você está vendo isso na sua condição de educador, de professor e de historiador? Grande, a grande questão, né, Mary, é que ela tem sido do ponto de vista que, se você houve uma desarticulação das famílias, né, e por conta dessa falta de acesso em determinadas condições, e a escola pública, não falo do ponto de vista da escola pública, tem sido justamente essa forma de acolher os alunos e, de certa forma, todo esse processo de violência ele é um resultado de toda essa dificuldade que a gente vê na questão das famílias, né? Eu vejo muitas alunas que já são professoras do município e relatam, né, justamente essas situações, e elas veem quando elas vão investigar a vida do aluno, sabe que ali é apenas um reflexo e que algumas das vezes esses atos de violência é muito mais um pedido de socorro do que necessariamente como, como, como um ato por em si, né? E que sabe que crianças que veem justamente a escola como a única saída, a forma justamente que elas, às vezes ela se sente muito mais protegida do que dentro da própria casa, embora a gente vê que escolas hoje estão na linha de tiroteio, né? Então, é uma situação que ela é muito difícil. E, por um lado, a gente vê isso como uma segurança, por outro lado, quando a gente fala das escolas privadas, dos alunos da escola privada, aí já é um outro sentido, muito mais daquilo de ver como um serviço, né? E que está pagando pelo serviço, e que o professor pode ser um empregado, e dali que tem que cumprir aquele serviço. Da escola pública, não, o professor com todas as dificuldades e que ele sabe também que ele não é o responsável por aquilo, mas que ele abraça, e muitos vêm, abraça não como é a questão do sacerdócio, mas eu acho que tem muito mais a percepção da humanidade ali, justamente, com aqueles alunos. Isso é muito difícil, né? Então a gente está nesse divisor de águas, né? Se por um lado a gente vê essa da escola privada como se constrói muito como a educação, um discurso como se fosse de um serviço, né? E o que a gente tem que demarcar que hoje a educação é um direito para esses alunos da escola pública, que eles não estão ali por favor, a escola não está ali por favor, mas que é um direito, isso está na Constituição e que tem que ser seguido, né? Exatamente, Washington. Importantíssimo lembrar isso, é um dos itens da nossa Constituição, faz parte da vida do cidadão assegurada, né, com outros direitos, dos quais, infelizmente, os nossos estados, tanto o federal quanto o estadual, têm estado muito ausentes. E eu acho que só para a gente fechar, eu queria saber a tua opinião, né, como é que está sendo vivido dentro da universidade a questão do wokismo, né, esse movimento que nasceu nos Estados Unidos, a Wake, Walk, né, que vem muitas vezes se traduzindo num nós contra eles, quer dizer, nós já estamos tão divididos nesse país em tantas coisas, lamentavelmente, e essa divisão às vezes se traduz em tanta violência. E queria perguntar para você como é que está sendo vivido, como é que as pessoas estão experienciando isso, o que você acha. Eu acho que é importante a gente fechar com esse ponto, que é um ponto de grande atualidade. Eu acho que vem muito mais porque na universidade existem determinadas divisões, já como outra e qualquer outra instituição, é uma disputa de espaço de poder, né? A gente vê muito isso tanto quando é eleição para determinados cargos, ou então quando aquele que assume determinado cargo, de certa forma, ele, ele tem que lidar com isso, né?
Eu, particularmente, respondendo por mim, eu tenho deixado sempre a sala que eu ocupo por enquanto, né, por um determinado período, que logo depois eu não vou estar mais, ela tem sido sempre de porta aberta. Existe, sim, essa disputa, mas eu acho que isso também é todo resultado de um momento em que a verba para projeto é pouco, então entra justamente toda essa disputa, né, e que determinados grupos vão ter acesso e outros não vão ter acesso, né, mas eu costumo dizer para os colegas que, independente de, ou se você se trabalhe muito mais com a pós-graduação e a graduação, seja independente do lugar em que esteja, é, o número de matrícula é o mesmo, né? Então, isso a gente teve uma experiência que foi na carne do 2017, 2018, tendo 5 meses de salário atrasado na universidade, né? Pública, não era privada que nem a minha. Da UERJ a gente passou por isso, e que independente do que seja você um pesquisador um A, seja você um professor que está entrando agora, a situação é a mesma, o salário é o mesmo, a fonte é a mesma, embora você possa ter um ou outro que são penduricalhos com bolsas, etc., mas para a gente, para a universidade, ela manter a sua autonomia, né, e ela, de certa forma, poder atender é, é, as situações em que os alunos se encontram, né? E para ela ser também dentro dessa loucura que a gente vive hoje, ser um espaço onde quem atravessar os portões possa ser um respiro, né? Eu costumo dizer. Eu coloco muito a referência da UERJ porque é o local onde eu trabalho, né? Uma linda casa, Washington. É uma linda casa. E que seja um respiro, que seja um passo à frente também, um passo para um mundo melhor, para um Brasil melhor. Nós estamos há 4 anos sem Ministério da Educação, um abandono absoluto. Precisamos corrigir isso, porque eu convivo com Cristóvão Buarque, eu acho que é uma figura maravilhosa. Se tivéssemos votado no Cristóvão Buarque, foi o único que teve. Aliás, Nilo Peçanha, o nosso presidente negro, o primeiro Obama brasileiro, ele também tinha um projeto de educação técnica na época, que teria, certamente, se tivesse tido apoio, salvado o Brasil. Washington, nosso tempo está terminando. Quero agradecer milhões aqui o seu depoimento, a sua vida, a sua verdade, a sua prática, esse acolhimento, esse grande coração que é o seu. E desejar que você siga brilhando aí entre a UERJ e o mundo, porque você está conquistando Portugal, daqui a pouco vai conquistar o resto do mundo também. Tá? Deixamos aqui você, e você o recado aí para o pessoal. Lembra aquela pesquisa que estava fazendo eu e o Marcelo, quando foi até almoçar com você, do José de Alencar? A gente vai lançar o livro, quer dizer, ele já foi desde 2021, né? Pela editora da UFBA, né? E a gente ainda vai estar fazendo lançamentos, ele deve fazer um lançamento em outubro, né? E qual é o título, Washington? Como é que ficou o título? José de Alencar e os escritos dele, né? Eu vou depois passar direitinho. Ficou um livro de 718 páginas de levantamento só histórico mesmo, com Marcelo, que é da Federal do Ceará, e outros colegas também da UERJ, o Marcos Soares, que é da UERJ, da literatura. O sobrenome do Marcelo O sobrenome do Marcelo Esqueci. Marcelo Pelógio. E aí, meu e-mail é o wdn@uol.com.br. Quem quiser escrever será muito bem-vindo e uma alegria muito grande. Tá ótimo. Tá, meu amor. Todos os beijos do mundo. Te amo, te amo, te amo. Amo mesmo, você sabe disso. Também te amo. Até, Washington. Tchau. Gente, o Clube da História gosta de promover jovens historiadores. Vocês vão até achar engraçado, porque ele não é nem jovem, e ele é um misto de historiador e jornalista, além de ser um queridíssimo amigo meu, Eduardo Bueno, Peninha, lançando, eu não poderia deixar de falar, do Dicionário da Independência, 200 anos e 200 verbetes, que são absolutamente deliciosos, né? Eu acho, só para dar um exemplo aqui, porque ele é tão engraçado, mulheres. As mulheres foram decisivas no processo de separação do Brasil e Portugal. Dona Leopoldina
Cristina assinou o decreto de independência. Maria Quitéria lutou vestida de homem. Madre Joana Angélica morreu defendendo seu convento. E Maria Filipa teria liderado um grupo de marisqueiras que lutou em Itaparica. Deve ser por essas e por outras que a palavra é independência feminina. Então são verbetes curtos, o livro é deliciosamente ilustrado, assim como vocês vão ver, e é aquela verve do Eduardo, é aquele poder dele de síntese. Os livros do Eduardo têm essa coisa fantástica e a maneira dele de se comunicar, que é absolutamente única. Agora eu quero falar também de livros de jovens historiadores que estão aí mudando, né, trazendo para temas conhecidos pesquisas novas. É o caso da Ana Carolina Eiras Coelho Soares. Esse livro da Ana Carolina, Receitas de parênteses, depois felicidades. Então é infelicidades, felicidade e pedagogia dos sentimentos, lições de comportamento no Brasil do início do século XX. Esse livro é absolutamente precioso, ela faz um enorme estudo sobre revistas e sobre teorias médicas, explicando o que é o feminismo, como é que a mulher pode ser feliz, como é que ela pode combater a infelicidade. Gente, isso é matéria de revista feminina dos dias de hoje. E o que é genial, que esse livro tem de muito generoso, eu quero aqui agradecer a Ana Carolina, até me enviou um exemplar, que traz inúmeros documentos absolutamente inéditos, nós vamos mostrar isso mais de perto para vocês, né, que podem ser também analisados por outros historiadores. Então, esse livro absolutamente delicioso, que revisita o Código Civil de 1916 e cruza esse Código Civil com as páginas da revista feminina e alguns textos médicos. Absolutamente sensacional. Ana Carolina é mãe, como tantas historiadoras são mães, e ela tem um livrinho delicioso também, ela teve um bebezinho, chama-se Crônicas da Mãe, não chega a ser exatamente história, mas ela compartilha esses momentos do nascimento do filho dela e todas as dificuldades que uma jovem mãe pode ter na sua vivência. E esse livro maravilhoso que nós vamos inclusive sortear, né, que é de um querido amigo, né, que fez, o Jefferson Augusto da Cruz, que fez um livro incrível sobre Aracaju na Belle Époque. Faço questão de lembrar que nós temos que ler os nossos colegas que estão publicando em outros estados, né? Essa cena literária, Rio, São Paulo, BH, nós temos que alargar essa cena literária. Eu tenho procurado fazer isso aqui, levar informações para vocês de colegas que estão trabalhando em outros estados, e esse livro do Jefferson, absolutamente fantástico, contando esses anos de modernização lá em Aracaju, o que era se civilizar, enterrando o passado colonial, a sofisticação, o luxo, a ostentação que todo o Nordeste vai buscar, e os padrões de civilização sempre franceses ainda, com impacto muito grande na nossa vida. Então, estão aqui os nossos livros desse capítulo do nosso Clube da História, os nossos 2 jovens historiadores muito bem recomendados, e o amigo querido do coração, Eduardo Bueno.